Paz, irmãos, graças e paz a todos. Eu sou o Wagner de Cris. Eu sou Cris de Wagner. Eu acredito que o pessoal não ouviu. Fala um pouquinho mais alto. Eu sou Wagner de Cris. E eu sou Cris de Wagner. Amém. Glória a Deus. Você vai começar? Eu começo ou você? Vou começar, né? Vai. Bom, amados, como o tema já foi dito, a gente ainda continua no mesmo tema, que é família alicerçadas em Deus. Não é tão fácil estar aqui, não é? É uma responsabilidade grande e a gente agradece a Deus e aos nossos pastores pela confiança de estarmos aqui, porque não é fácil não, mas nós vamos porque o Espírito Santo é quem conduz tudo, né? Então nós vivemos obedecendo a um comando do Espírito. Então, baseado no tema que é famílias alicerçadas em Deus, nós vamos falar um pouco sobre a nossa família, nossa vida, um testemunho. É claro que se fôssemos contar tudo sobre a nossa vida, no EBD não daria. É muito, 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 muito o que nós já passamos e o que conseguimos até hoje, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido o nosso supridor em tudo, em todas as bases, o Senhor tem sido o nosso supridor. E aí, família é um grande projeto de Deus. E projeto é plano, eu olhando no dicionário, projeto é um plano, é um planejamento. O projeto é um desejo, a intenção de fazer e realizar algo no futuro. Ou seja, isso tudo é que já partiu no coração de Deus. E Deus, quando Ele projetou a família, Ele criou. Foi algo que Ele criou com muito carinho, amor e expectativa. Quando Deus criou a família, Ele tem expectativa. Ele criou com expectativa para nós. E aí nós temos que estarmos baseados nisso aí. Mas para que se cumpra o plano de Deus na família, que é o nosso tema, e para termos uma família bem-sucedida, nós precisamos cumprir à risca o projeto de Deus. Em toda construção existe o projeto, que é aquilo que baseia como vai ser a construção. O projeto ele vai ditar como será a construção. Porém, se nós não seguirmos à risca aquilo que está no projeto, em algum momento a construção vai desabar. Assim é a nossa família. Se não seguirmos à risca o que Deus projetou para a nossa família, ela vai desabar em algum momento. E se em algum momento a sua família não deu certo ou não está dando certo, seja com o cônjuge, com o filho, o problema não é de Deus. O problema é nosso. Fomos nós que quebramos algum procedimento daquele projeto. Ou nós tomamos de Deus, da mão de Deus o projeto. Porque se a gente deixa o projeto na mão de Deus, tudo vai fluir bem. Mas se eu pego e vou fazer na minha força, já era. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque na nossa força não vai. E aí, para isso, como o nosso tema já diz, é família alicerçadas em Deus. E alicerce é o quê? É aquilo que fundamenta e sustenta. É uma base, apoio, sustentáculo. Ou seja, a nossa família tem que estar alicerçada em Deus. A base da nossa família tem que ser Deus. Se não colocarmos Deus como base, como apoio da nossa família, é evidente que vai desabar. E aí, nós temos vida para falar sobre isso. Porque não é fácil. Constituir uma família é fácil? Não. Não é fácil. Conviver na mesma casa com várias pessoas de pensamentos diferentes, não é fácil. Eu penso diferente da minha esposa amada. Minha esposa pensa diferente de mim. Nossos filhos pensam diferente. Mas a gente tem que ter amor com nossos filhos e também disciplina. Senão tudo desaba. É assim que o nosso Deus faz conosco, né? Então, assim, devemos seguir. E eu olhando, peguei 5 tópicos de alicerces que há na família. Espiritual, emocional, físico, financeiro e material. Irmãos, temos que manter o equilíbrio desses 5. Se não mantivermos o equilíbrio desses alicerces, tudo vai desabar. E Deus como centro de tudo. Se tirarmos Deus do centro da nossa base,
tudo desaba. Não podemos continuar sozinhos. Ah, mas por que a minha família está tendo esse problema ou aquele outro? Foi Deus que você tirou do centro. Você tirou Deus dessa base. E aí, eu vi em Josué, quero declarar para os irmãos, Josué 24, 15, e eu me atentei, como o nosso tempo não é muito longo, eu ainda tenho a minha esposa para falar, na parte B. E vou dizer para os irmãos por quê. O Josué diz, 24, 15, parte B. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Não, nossa família, ela não é a perfeita. Nós não somos perfeitos, somos pessoas que estamos em construção, não é, meu amor? Nem todos da minha família são crentes, nem todos são crentes, ainda, nem todos estão aqui ainda, mas todos estão. E a gente aprende muito aqui, com nossos pastores, os ministros, cada um que sobe aqui, que temos que estar impregnados nessas verdades. A verdade tem que estar impregnada na nossa vida. E essa é uma verdade que nós decidimos, tomamos posição e declaramos todos os dias, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, está lá também, eu quero chamar os irmãos para ler, no livro de 1 Timóteo, um versículo que nós pegamos, 5, 8. 1 Timóteo 5, 8. Acharam todos? Diz assim, eu peguei apenas esse versículo. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Irmãos, vamos cuidar das nossas famílias. Há famílias, muitas e muitas famílias. Eu vejo no meu trabalho, eu vejo nas ruas. Eu acredito que o irmão Jailson, que trabalha também como policial e atende a muitas famílias. É muitas famílias se perdendo. São muitas famílias que estão se perdendo por aí. E a gente, por que isso? Porque nós, como pais, não estamos cuidando. A culpa não é de Deus. Não é Deus. Deus fez tudo, projetou tudo certinho. Fomos nós que tiramos o projeto da mão de Deus. Nós que fugimos em algum momento disso. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos estar mais perto deles. Vamos fazer programação com os nossos filhos. Ah, estamos nos policiando? Sim. Fazemos isso sempre? Não. Não. E isso é um erro. Aí não sabemos depois porque o filho está de tal maneira. Somos nós que estamos distante deles também. Somos nós. Então vamos fazer programações com nossos filhos. Tire um dia para estar só vocês e seus filhos. Você e sua família. Isso é gratificante para eles. Isso é importante. Como é que nós podemos trazer nossos filhos para perto, para a igreja, se nós não estamos perto deles? Se nós apenas convivemos sobre a mesma casa, sobre o mesmo teto. Porque estar perto não quer dizer apenas estar na mesma casa, no mesmo teto. Chame para perto de você. Converse com seus filhos. Tenha um bom relacionamento com ele. Porque às vezes nós estamos na mesma casa, mas está um no quarto, outro no outro. Será que nós estamos convivendo bem com nossos filhos? Será se estamos cuidando bem dos nossos filhos, como o Senhor nos determinou a cuidar? Porque nós vamos responder a Deus por isso. Se não cuidarmos bem dos nossos filhos, iremos prestar contas a Deus. E aí como é que nós vamos ter uma base familiar, uma família bem estruturada, se nós não providenciamos isso? Nós temos crescido, graças a Deus, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, de várias formas, financeiramente, não nos falta nada. Já passamos por muito aperto, sim. Porque se eu for contar aqui toda a vida, irmão, mas você não sabe de que família eu vim. Você sabe de onde eu vim? Não sabe. Você não sabe. Minha mãe faleceu, eu não vou contar toda a minha história, porque não dá o tempo. Minha mãe faleceu em junho agora. Perdi minha mãe, partiu para a glória, porque ela já tinha confessado ao Senhor Jesus. Mas, eu tenho uma família assim, ou assado, é porque os meus pais eram assim.
E os meus como eram, vocês sabem? Eu sou filho de uma das maiores mães de santo que tinham aqui em Aracaju. E aí? Eu me levantei sozinho na minha casa para ser crente. E aí? Vocês sabem disso? Não. Então, eu consegui. Se eu conseguir me levantar só contra todos e todos, é porque é possível fazer. É possível. E eu constituí uma família, graças a Deus, com a minha esposa amada, que o Senhor me deu, que realmente é uma ajudadora idônea, né? Essa mulher que o Senhor me deu, e com os filhos amados, tem um ali, que é Felipe, né? Eu não tenho filhos sanguíneos, geneticamente não são meus filhos, mas são de coração, são meus filhos. Quando eu me relacionei com Cris, eu não os recebi como filhos da minha esposa, eu os recebi como meus filhos. Então, irmãos, se tem... mas aí eu tenho esses filhos... Irmãos, é possível. Eu tenho 5 filhos que não são meus, são filhos de outro homem. E eu tive que encarar isso. É fácil isso? Não é. Mas é decisão. Eu decidi seguir o projeto. E baseado na palavra. Com essa palavra aqui que nos fortifica, a palavra do Senhor. Eu decidi viver essa palavra. Decidimos viver nessa palavra. Decidimos seguir essa palavra. Tudo que está aqui no manual, nós seguimos. É um manual para se viver. Seguimos assim. E aí constituímos. Está aí os filhos amados. Né? Então, todos estão aqui na igreja? Ainda não, mas estarão. Estarão porque eu vivo nessa verdade aqui, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se a palavra de Deus diz, e Deus vela pela sua palavra, se Ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio nisso e decido viver. E eu creio que estarão todos aqui. Né? Mas eu vou deixar minha amada falar um pouquinho também, senão eu fico falando o tempo todo que eu sou palastrão. Né? Depois, e daremos seguimento. Não acabei, mas vou deixar você falar. Fale também um pouquinho. Né? Bom dia, graça e paz. Bom, eu estar aqui, querida, na verdade quer dizer que o realizar e o querer é do Senhor. Então, o que eu não podia começar se não poder falar da bondade do Senhor. Do que o Senhor fez em minha vida. De colocar Ele em minha vida, Ele é uma bênção para mim. Ele é o pai que meus filhos não tiveram. Mas para Ele estar ao meu lado, eu tive que também tomar um posicionamento. Ele morava na casa dele, eu na minha, então nós tínhamos um relacionamento errado quanto à palavra. Então eu me posicionei, conversei com ele, eu disse, olha amor, se você não querer casar, nós vamos ter que se separar. Foi fácil? Não foi. Porque o amor que eu tinha por ele, eu nunca fui hoje eu sei o que é ser uma mulher amada, porque Deus o colocou em minha vida. Então, eu não tive uma vida fácil. Tive uma vida... Eu digo assim, que o Senhor, de cada uma coisinha, Ele colocou em mim. Então, eu sei o que é ter uma casa suprida, eu sei o que é ter... faltar, eu sei o que é não ter nada para comer, eu sei disso. Então, o que me manteve firme foi essa palavra. Porque se nós colocarmos essa palavra em nossa vida, tudo em nossa vida funciona. Então, quando conversei com ele, mas todos, nós vivemos bem. Quando as pessoas casam, o casamento não dá certo. Eu disse, bom, se você não quiser casar, nós vamos ter que se separar. Marquei o dia da entrada, aí eu liguei para ele, amor, já estou indo. Aí ele, passa por aqui em casa. Eu disse, vamos, já sei. Ele não tirou a xerox do documento. E nisso lá vai eu para a casa dele, né? Quando eu chegar lá, ele tinha acabado de tomar banho, procurando, eu digo, eu não acredito. Aí, ele procurando, acordou as irmãs. Eu disse, olha, eu tive que tomar uma determinação. Eu disse, olha, se a gente não dá entrada hoje, a gente não casa mais, Deus manda outro. Mas eu tive que tomar esse posicionamento, porque senão a gente continuaríamos a nossa vida do mesmo jeito. Eu não sei se nós estaríamos até esse tempo, porque a palavra ela confronta. Aquele que se deixa a palavra moldar, ele muda. Essa palavra ela transforma, nos levanta por dentro, nos dá a estratégia de como a gente tem uma vida boa. Ele é o pai que meus filhos não tiveram.
Esse homem, ele saía logo cedo. Aí eu recebi muita palavra, porque ele era preguiçoso, só gostava de dormir, e que eu precisava de um homem que me ajudasse. Mas ele levantava cedo. Ele ia vender jornal no sinal. Então, eu tenho muita gratidão ao Senhor pela vida dele, porque ele é o pai que meus filhos não tiveram. Eu me arrependo de ter meus filhos? Não. Eu me arrependi de ter dado aos meus filhos um pai que não prestava. Então, esse homem, até Felipe dizia, César, você tem que defender o leite das crianças. Aí, quando passou um tempo, aí ele disse, César, agora você tem que defender a carne. Agora é carne, César. Então, eu nunca tive problema nenhum com meu marido, nunca. Com relação aos meus filhos, nunca. A gente nunca brigamos, nunca. Ele nunca foi ignorante comigo. Desde o momento que nós começamos nosso relacionamento, ele nunca foi ignorante comigo. É que às vezes desvia um pouquinho, né? Mas ele nunca foi. Ele sempre é o mesmo. E nós tivemos uma conversa recentemente. Eu disse, olha, tipo de que tem uns que dá mais trabalho, então ele, quando está errado, ele chama, ele senta, diz, olha, é assim, assim, assim. Então tivemos uma conversa recentemente e eu disse, olha, ele não é pai de vocês de sangue, mas é o sacerdote da casa. Aquilo que ele determinar, eu, como mãe, não vou interferir. Porque muitas das vezes ele tem declarado coisas dentro de casa e eu tenho me desviado. Mas como ele disse que se eu não for pegar junto com ele, vai me levar para o gabinete, irmã, eu tenho que pegar firme agora. Ou é ou não é. Então eu agora tomei posição, eu digo aos meninos é assim, agora vai ter que ser assim. Determinou os meninos lavar o carro, porque os meninos não lavavam. Então, era justo ele no dia de folga lavar o carro? Não. Então, ele determinou. Aí ele disse, olha, se você não lavar o carro, essa semana, você tem até domingo. Se não lavar, para semana você não pega no carro. Oxente, ligeirinho, o menino foi lavar o carro? Aí, ele chegou e disse, minha filha... Ele chegou e disse assim, ô James, me ajude a lavar o carro, porque eu não sei não. Aí James ajudou lá. Aí eu disse, filma aí, Brenda. Estava na casa da minha filha. Filme aí, para mandar para ele, que agora o sacerdote teve moral. Então, o que eu vou falar aqui é o Salmo 127, versículo 3. Que ele fala que os filhos são herança do Senhor. E o ventre e o fruto do nosso ventre. O que o Senhor quer dizer? O que é herança? Herança é a condição, status, caráter adquirido por ter nascido numa família, em particular, ou classe social. E que alimentar e cuidar é a nossa responsabilidade. O que é alimentar e cuidar? É dar a uma pessoa o que precisa para crescer. Nós, como os pais, muitas das vezes desonramos nossos filhos. Muitas das vezes eu negligenciei em relação aos meus filhos. Porque como o meu filho mais novo, ele foi gerado, não foi bem recebido. Então, eu o rejeitei muito. Eu odiei a minha gravidez e não foi fácil. Então, eu já tinha 3 filhos, o Felipe não tinha nem 2 anos, eu estava grávida de novo. Eu odiei a minha gravidez. Isso é muito sério. Porque dentro de mim, ele absorveu tudo isso. Eu rejeitei. Olha, até um tempo desse, eu não aguentava ele me abraçar. Não aguentava ele me abraçar, eu não suportava o abraço dele. Então, isso, com palavra, com amigas que dizem, Cris, é assim, Cris, você tem que amar, você tem que amar. Então, isso, eu comecei a chegar para ele. Porque não é fácil. Não é. Então, é muito difícil. Então, eu negligenciei esse princípio de honrar os meus filhos. Então, quando aconteceu um fato comigo, que ele chegou em casa, ele bêbado. Eu disse, meu Deus, eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, feri os princípios, uma dor tão grande dentro de mim, de ver meu filho naquele estado. Mas eu disse, não, Senhor. Então, eu comecei a não ver ele dessa forma.
Porque se eu passasse, os nossos erros dos pais são esses. Porque nossos filhos têm um comportamento errado, então nós começamos a falar um para o outro. Aí, meu filho está se comportando assim, está se fazendo isso, fazendo aquilo. Então, ele vai se tornar o quê? Aquilo que eu estou vendo e falando. Então, por isso que nós devemos ter cuidado com cada palavra que nós dirigimos aos nossos filhos. Eu tenho aprendido. Hoje eu estou melhor, entendeu? Mas eles precisam, nossos filhos precisam receber, frequentemente eles requerem receber palavras de afirmação, de direção, de encorajamento. Então, quando nós não fazemos isso, nós acabamos negligenciando o princípio de Deus. Quando ele vem falar que nossos filhos eles são herança do Senhor, então quando a gente vamos ver o que é herança, o nosso filho ele tem uma condição, status, e ele tem uma classe social de quem? De Deus. Então nós temos que ver os nossos filhos com o caráter de Deus. Quem Deus é? Então, hoje eu ouço os filhos dizendo aos pais como é que tem que ser. O pai, então não é para o departamento, não vou não. É assim o filho fica. Eu tenho 3 netos, estou indo para o 4º neto. E quando eu digo que o neto está errado. Uma vez ele responde a mãe, não pode responder a sua mãe assim. Às vezes a minha filha fala palavras ruins com ele. Eu digo, Brenda, não fale assim. Porque as palavras, elas têm poder. Assim como está, que é o poder de vida e de morte está na nossa boca. E da forma que nós alimentamos, vai ser. Então, é muito sério. Porque é o nosso dever, responsabilidade de trazer os nossos filhos à casa do Senhor. Em Deuteronômio 6... Cadê minha Bíblia? Minha coisa aqui. Em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7. Ele diz assim, a palavra diz assim, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Essa palavra tem que estar em nós, para que nós podemos passar para os nossos filhos. E ele diz aqui, e tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho ao deitar e ao se levantar. Queridos, isso é a nossa responsabilidade. Somos nós que somos os pais de nossos filhos. Então, como é que nós vamos cobrar dos nossos filhos se nós não ensinamos? Eu não posso cobrar dele coisas que eu nunca ensinei. Mas eu disse ao Senhor, como é que meus filhos, eu não é de casa para o trabalho, da igreja para casa, como é que meus filhos não seguem meu exemplo? Eu disse, não me conformo. Mas, querido, eu tenho 4 filhos, mas são corações diferentes. São corações diferentes. Então, eu não posso mandar no coração dos meus filhos. Ele tem que querer. Então, ele tem que ver em mim a forma como eu me procedo, como eu estou na casa. Eu amo servir na casa do Senhor. Então, eu não sirvo de qualquer jeito. É muito sério. Então, se eu não cobrir os meus filhos com palavras, ele vai ser tudo o contrário. Se eu ficasse vendo ele falando da forma que ele chegou em casa, irmã, foi horrível. Eu vi meu filho daquele estado. Eu dei uma vontade de pegar ele, dar aquela pisa, mas o Espírito Santo disse, não. Porque ele não vai sentir. Não vai sentir. Então, ele se arrependeu, graças a Deus, ele tem melhorado. E ele estava namorando, depois disse, olha, eu vou orar. Se for de Deus, você sabe que não é para você, isso não é para você. Eu orei, aí eu sei que terminou. Aí ele disse, mãe, agora o que é que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele, até o quê, menino? Ele com 17 anos, vai fazer 18 agora em janeiro. Mãe, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, meu filho, você sabe que Deus tem o melhor para você. Você sabe das promessas que Deus tem sobre a sua vida. E você sabe que isso que você está vivendo não é o que Deus escolheu para você. Você levanta a sua cabeça e siga a sua vida. Aí ele melhorou. Ele não suportava estudar. Mas eu vim o quê? Comecei a declarar
Comecei a declarar, não, meu filho está orando, eu disse, meu filho ama estudar, meu filho ama o estudo, hoje ele vai para o 2º ano. Se eu ficasse, eu trabalhava, ele ficava muito tempo na rua, isso é um perigo. Ele pequeno ficava muito, quando eu chegava em casa, ele não estava. E eu ia caçar ele, cadê Jamison? Teve uma vez quando ele chegou, todo suado, você estava na onde? Aí ele, assim, engrossando a voz, estava jogando bola. Eu disse, vem cá. Peguei, eu morava numa casa que tinha um quintal amplo. Peguei ele e dei com gosto. Eu disse, agora você vai tomar banho e nós vamos para a igreja. Ele, não vou não. Eu disse, vamos sim. Vista a roupa e embora. Quando eu sentei aqui, ele ficou mostrando as marcas, né, do cinto. Eu disse, se você ficar me mostrando em casa, eu dou mais. Dou por cima dessa. Então, foi por causa de pancada? Não. Então, eu ensinei a ele, mas eu não posso me interferir na escolha dele. Eu sinto, como mãe, sinto, porque eu não queria meu filho assim. Nenhuma mãe quer. Então, eu sempre ali. Eu disse, não é possível. Mas a graça dele está melhor. A minha filha teve muito... Eu sei o que é ter filho rebelde. Eu sei. Olha, de cada uma coisinha eu sei um pouquinho. De cada uma coisinha na vida. Eu digo, pai, o senhor me preparou, porque é tudo para mim. Não foi fácil, não, gente. Não foi fácil. Mas, graças a Deus, o perigo que está, quando eu falo assim, filhos na rua, é associações. Quando a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem o bom costume, irmão, é verdade? Quando eu pego ele, eu digo assim, e agora aí? Você está afastando ou está afastando dos caminhos do Senhor? O seu quer que tem? Porque é a mania que tem. O que é que tem, mãe? Nada a ver. Era tudo isso que ele me falava. Eu disse, está vendo aí agora? Você está ou não está? Fora do caminho do Senhor. Então, tem muitos jovens aqui, tem muitos que têm adolescentes. Então, devemos ter cuidado com quem nós estamos nos associando, com o que nós estamos ouvindo, porque isso corrompe os bons costumes. Não tem esse que seja, eu sou forte. Não é. Não é, porque eu tenho em casa, eu sei do que eu estou falando, e não é fácil. Ele se engrossou, não vou mais para a igreja. Eu digo, tudo bem, não falem comigo, que eu também não me peço nada. Eu disse, peguei, vamos pegar ele. Deixei ele à vontade, nós deixamos. Aí ele, não, parecia que eu não era ninguém. Não dava nem a benção. Eu, deixei, vou deixando. Quando ele ia reclamar a minha filha da gente, a minha filha, isso é consequência dos seus atos. Deixei ele. Quando ele vem mansinho, ele estava acostumado a se rebelar dessas formas. E eu ficava o quê? Me acabava de chorar. Ficava me acabando de chorar. Então, eu deixei ele à vontade. Eu disse, espera aí, filhinho, eu vou lhe pegar água. Eu peguei, quando ele disse, quando ia pedir nem ia precisar, eu peguei. Pronto, aí quando ele foi indo, se acalmando, viu que a gente não cedemos aos caprichos dele. Então, ele foi se ensançando. Aí, meu cartão de meu passagem está acabando. Eu digo, filho, você vai, olha, andando para a escola. Ele estuda ali na Maracaju. E até hoje, nós não botamos passagem. Ele vai, o irmão leva ele quando vai trabalhar, Deus da misericórdia, ele vai com ele, mas nós não damos. Aí, mãe, me deu para cortar o cabelo? Não tenho. Mãe, me deu R$2. Não tenho. A senhora até é osso, viu? Eu digo, não, meu filho, eu deixei de ser besta. Você é acostumado a fazer, aprontar, e eu cedendo, e ele não nas patadas. Tem não, filho. Agora eu tô jeito de ser besta. Agora ele está aprendendo. Ele mandou, não é besta. Então, eu tenho assim, nós temos uma vida, porque tudo nós depende de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão que a gente faz. Porque como é que Deus vai edificar a casa se nós estamos com a nossa vida errada? Nós precisamos alinhar a nossa vida com essa palavra. Porque sem Deus,
nada funciona. Quando vem as circunstâncias, os problemas se levantam, os filhos se rebelam. O que me manteve de pé foi essa palavra. Porque essa palavra ela nos ensina sobre todas as coisas. Nós temos pastores excelentes, ministros excelentes, temos recebido palavras poderosas. O que é que falta? A prática. A prática. Você ouvir e não praticar, e também aquele que ouve e não pratica, todas as duas classes passam pelas mesmas situações. É fácil? Não é. Mas se nós estivermos alicerçados na palavra, tudo vai funcionar. Tudo. Tudo. Hoje eu não sei, querido, dizer assim, Cris, você sente falta? Eu não sei, porque Deus sempre vem me suprindo. Se eu não tenho hoje, mas amanhã eu tenho. Aquilo que eu não ganho, Deus me dá a possibilidade de eu comprar. Então, eu não tenho falta. Não tenho. Eu não sei o dia que comprei uma roupa, calçado eu ainda compro porque o que ganho é menor do que o meu, então eu abençoo a outra. Mas eu digo, Senhor, veja aí os calçadinhos, né? Mas assim, o Senhor tem me suprido de todas as áreas. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que nos organizar financeiramente, não estar fazendo besteira. Eu posso organizar 2 cartões porque cedei e a pessoa não me pagou. Então, hoje eu pago por um erro que eu cometi. Mas já está pago. Deixa eu ler aqui. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Cadê a para ver aqui? Eu quero abrir a Bíblia. A Bíblia, eu quero abrir 2 Coríntios 4. Amém. Deus é bom a todo tempo. Deus é bom, Deus é bom. Pronto. Aqui, querida, eu vou falar sobre assim, a forma de que nós vemos nossos filhos. Nós temos um hábito de sempre contar aos outros, como já falei, como os meus filhos são. Meu filho está errado, meu filho está fazendo isso. Então, se nós ver o natural, é isso que ele vai ser, o que nós falamos. Então, aqui em 2 Coríntios 4:18, ele fala assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então, nós temos que declarar sobre os nossos filhos o que a palavra diz. Você é um homem de Deus, você é um ministro do Senhor, vocês vão prosperar, entendeu? Então, são essas coisas que nós temos que preservar a herança. Quem é a herança? A herança é o Senhor. Então, nossos filhos são herança do Senhor. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos. E eu tenho aprendido isso. E deixa eu terminar aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém. Em Provérbios 3:24. Abra aqui na sua linha. Provérbios 24. Não, eu vou abrir na minha. Eu quero abrir de novo. Pronto. Provérbios. É 3:24, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui, querido, em Provérbios 3:24, ele vai falar aqui. Que quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. A palavra de Deus quer dizer, querido, que nós temos que disciplinar e repreender. Não deixar os nossos filhos fazer o que querem. Foi isso que aconteceu comigo todo esse tempo.
Então, meus filhos foram o quê? Eu não disciplinei, eu não corrigi, então ele agia como ele queria. Mas quando a gente tem que ensinar os nossos filhos a fazer o certo e também a ensinar a não fazer o que é errado, sobre fazer o bem e fazer o mal. Então, eles têm que aprender o limite do sim e o limite do não. Então, por eu não ensinar ele esses princípios, Deus não que deu. Ele se tornou um filho rebelde. Então, eu sei que o erro foi meu. Deixa eu ver aqui, o Provérbios. Acho que é o 24, 15. Não. É que deixa eu ver. Deixa eu ver só isso aqui. Eu vou terminar aqui. A falta de disciplinar e corrigir o filho. Nós temos um exemplo de pais assim na Bíblia. Eu vou citar Davi, porque Davi é muito conhecido e citado. Por Davi não disciplinar uma atitude do seu filho Aminon, criou em Absalão uma ofensa, por não disciplinar. Então é muito sério, você tem que disciplinar, corrigir o seu filho. Porque quem ama, corrige. É assim que nosso Deus nos trata. Ele nos ama, nos chama para perto. Quando está errado, você está errado, sim. E muitas vezes nós não gostamos de ouvir. Quando ele vem me fiz algo errado, que ele me chamar a atenção, eu não gosto não. Eu disse, amor, eu não gosto não, porque você fala. Eu não gosto não de ouvir. Mas se você me chamar a atenção, me chame. Eu sinto que fiz errado, eu sinto. Porque nós temos o Espírito Santo. Uma pessoa dizer que não sente, quando faz algo de errado, há alguma coisa errada. Porque se eu falo erradamente com alguém, eu sinto logo. Então, às vezes eu estou errada, ele me chama, amor, pronto, não estou errada, eu não sei. Como você falou, pronto. Mas não fique não, ele fica toda hora. Eu disse, meu filho, eu não aguento. Eu disse, não aguento não. Então, não é fácil. Oi? Não é fácil, não, a gente corrigir. Eu vou terminar aqui, o que eu quero falar aqui, sobre assim, olha, nós precisamos resgatar e restaurar os valores perdidos. Ensinar os nossos filhos quais são os padrões bíblicos, imprimir esses conceitos na vida deles, para que, por meio do nosso exemplo, eles possam, através do nosso exemplo, nós podemos incentivar a eles a confiar em Deus. Amém. Ensinando a eles como adorar ao Senhor, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Eles só podem ver isso com a nossa vida. Amém. Aqui está bom. Eu quero agradecer. Eu vou passar para eles falar alguma coisa. Amém, irmãos. Mas é isso mesmo. A gente fala do que nós temos vivido. Realmente não é fácil, mas é possível, porque vivemos com essa palavra. Quando você se agarra a essa palavra, tudo é possível. Agarrou-se a essa palavra, tudo é possível. Então, assim, é como ela falou, nós temos um pouquinho de cada coisa. Nós vivemos um pouquinho de cada coisa. Chegou um e-mail aqui, rapidinho, dizendo que, mandaram dizer que não é Felipe que chegou bêbado. Não, eles sabem, foi o filho mais novo. Pois já, ele está todo preocupado. Filho mais novo, eu não falei não. Ele ficou todo preocupado ali. Não é você não. Não, Felipe, que não foi ele o rebelde. Felipe é uma bênção de Deus. Ele disse, mãe, eu sigo o exemplo da senhora. Mas é que eu posso seguir o exemplo do meu pai? Eu disse, graças a Deus, olha, Felipe e o mais velho, eles têm assim,
eu digo assim, ao meu lado. Puxou a mim, eu digo, né? Porque a minha filha, Deus só me deu uma, mas vale por 10. Hoje ela está melhor, viu? Hoje vai estar melhor porque a gente ensina, Wagner em cima dela. Ela não escuta, eu falar. Ela não aceita bem. Ela dá logo, fica logo a risca, né? Mas quando é ele, olha, ela está errada. Ele diz, olha, assim, você está assim, 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 assim. Ela fica caladinha. Ela não responde nada. Ela diz assim, eu disse assim, Brenda, aí o pai dela se acidentou, o pai dela. Eu digo, Brenda, você tem que ligar para seu pai. Ela disse, meu pai está ali, ele ali no chão. Ela tem ele como pai. Ela honra ele. Assim, ela não é muito de expressar. Mas assim, quando ela escreve sobre mim, eu me emociono. Porque eu não percebia o valor que eu tenho para ela. Porque ela é difícil, ela mesmo errada. Mas ela não diz assim, mãe me perdoa. Ela diz, mãe, eu não consigo falar. Não consigo. É difícil, é. A menina é bênção. Hoje ela está melhor. Ela vai para o 3º filho, não é possível que não alinhe. Mas a gente é ali, viu? A gente, às vezes, faz as coisas erradas. Eu digo, Brenda, é assim. Eu não sei, porque a gente diz assim, olha, o caminho é assim, mas só vai assim. James, antes dele escolher o certo e o errado, ele preferiu o errado. Ele não tem assim, essa maturidade, ele é fácil de se influenciar. E é muito perigoso. Pessoas assim, é muito fácil de se influenciar, acaba fazendo grandes besteiras. Então, ele precisa que nós, assim... Eu disse assim, o Espírito Santo disse assim, se ele não vê o amor de Deus em você, ele vai ver em quem? Se eu nunca, assim, pude dar a palavra de incentivo para ele, de animar ele, onde ele foi procurar? Na rua. Isso é verdade? É. Eu falo porque não foi fácil. Então, hoje eu consigo abraçar, a gente conversa. Ele não tem vergonha de mostrar o corpo dele. Eu não pare com isso. Ele tem essa liberdade. Mas, assim, ele está melhor. Então, eu passo a ver ele de outra forma diferente, porque a palavra diz. Eu sempre digo, meu filho, você é um homem de Deus. Você tem chamado. E você sabe o que Deus tem na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Então, são essas palavras. Ele gosta das músicas de rap. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu chegar em casa e a televisão estiver tocando esse tipo de música, eu tiro o cabo da televisão e você não assiste mais. Então, ele seguiu. Porque se eu chegar, tem que contar, às vezes ele quer botar no celular. Que música é essa? Também, mas não posso ouvir nada. Eu digo, aqui em casa, não. Então, nós temos que estabelecer os princípios de Deus em nosso lar. O nosso lar é a primeira escola dos nossos filhos, aonde nós ensinamos ensinamos o certo e o errado, formando neles o caráter. Porque o caráter, querido, ele não se muda. Você pode fingir, mas ninguém muda. Em algum momento, isso vai ser revelado quem você é. Então, devemos ter cuidado com a nossa vida, o que nós refletimos para os nossos filhos. Então, eu tenho mostrado. Se eles não fazem, eu não posso mandar no coração. Só ele. Deixando que Deus trabalhe. Então, o que eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente. É o nosso pastor, confiar em nós. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos finalizar realmente por conta do tempo, né? Não podemos ultrapassar, temos que ser prudentes. E tudo que nós falamos aqui é realmente isso. Nós vivemos, nós sabemos, como Paulo disse, viver tanto na abundância quanto na fartura. Nós sabemos, né? E agarramos. E também complementar dizendo que houve mudança neles, nos filhos, sim. Tem melhorado, sim. Mas é porque a mudança começou primeiro em nós. Nós mudamos primeiro. Enquanto nós estávamos seguindo da mesma forma, tudo seguiria dessa vez. Quando nós decidimos mudarmos, e aí sim, eles começaram a mudar.
Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, quando você quiser que alguém mude, mude você primeiro. Se você quiser que o seu cônjuge mude, mude você primeiro. Não queira mudar os outros. Porque tudo que está na Bíblia é verdade. Quando a Bíblia fala que não tente tirar um argueiro do olho do seu irmão quando tem uma trave no seu, é verdade. Toda a verdade está na Bíblia. Então, não tente mudar o seu irmão, não tente mudar os seus filhos, se vocês não mudam. Se vocês não declaram, não queira que seus filhos fiquem declarando coisas que vocês não declaram. Então, comece a declarar as verdades que a gente aprende aqui. Nós temos aprendido muitas verdades aqui. Muita coisa boa. Temos nos alimentado muito bem aqui, através dos nossos pastores, através de todos os ministros que sobem aqui. Aqui a gente se alimenta bem. Então vamos guardar essas verdades no nosso coração e vamos pôr em prática. Vamos pôr em prática. Por isso que a pastora diz que a melhor versão da Bíblia é aquela lida e praticada. Pratique nas nossas casas. Vamos praticar nas nossas casas, com os nossos filhos. E assim, com certeza, nós teremos famílias bem-sucedidas, né, meu amor? Porque quando decidimos mudar e começamos a agir de maneira diferente, tudo foi mudando. Então, hoje, não sentimos falta de nada. De nada não sentimos falta. Porque a verdade é essa. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Né? Obrigado a todos pela oportunidade. E aí, seguir para a Valdão.